O perfume da fé. A cura de Rafael na congregação cristã no Brasil. Rafael tinha apenas 13 anos quando o mundo perdeu o cheiro. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, como se alguém fosse apagando as cores de um quadro até tudo ficar cinza. Primeiro foi o cheiro do pão quente que sua mãe tirava do forno pelas manhãs. Depois, o aroma do café que seu pai tomava antes de sair para o trabalho. Até que certo dia, Rafael levou à boca uma fatia de pizza, sua comida favorita, e não sentiu nada além de um gosto amargo, como se estivesse mastigando papel molhado. Sua mãe, assustada, levou ao médico que após vários exames deu o diagnóstico: parosmia, uma distorção olfativa rara que fazia com que tudo cheirasse a podre, queimado ou químico. Não há cura conhecida, disseram. Alguns se acostumam, outros não. Mas como se acostumar a viver em um mundo onde até o abraço da mãe cheirava a mofo? Rafael passou a evitar refeições, perdendo peso. Na escola, as crianças zoavam: Rafael, você tá com medo de comer ou tá fingindo? Ele se fechou, parou de sorrir. Seu pai, um homem simples que trabalhava como mecânico, via o filho murchar e não sabia o que fazer. Sua mãe, católica praticante, acendia velas e rezava, mas a esperança parecia se esvair como fumaça. Até que numa tarde de sábado, enquanto consertava um carro na oficina, o pai de Rafael ouviu dois clientes conversando. Um deles, um senhor de cabelos brancos e voz calma, falou: na congregação cristã, irmão, já vi coisas que só Deus explica. Minha nora tinha dores há anos, os médicos não achavam nada, e depois da oração sumiu. O outro homem mais jovem concordou: é verdade. Lá não tem show, não tem banda, não tem nada disso. Só a palavra, os hinos e a fé. Mas Deus age. O pai de Rafael anotou o endereço num papel sujo de graxa e guardou no bolso. Naquela noite, enquanto a família jantava em silêncio, Rafael empurrando a comida no prato, o pai limpou a garganta e disse: amanhã a gente vai num culto. Não custa tentar. A mãe olhou desconfiada, mas não discutiu. Rafael nem levantou os olhos. No domingo de manhã, eles chegaram à pequena sala alugada onde a congregação cristã no Brasil se reunia. Não havia cruz na parede, nem imagens, nem instrumentos musicais. Só bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Um ancião de óculos e barba branca cumprimentou-os na porta com um aperto de mão firme e um sorriso tranquilo. Sejam bem-vindos. Deus os trouxe até aqui. Rafael sentou-se no fundo, encostado na parede, os braços cruzados. O culto começou com um hino cantado à capela, vozes unidas sem acompanhamento: louvai ao Senhor, todos os povos, louvai-ó, todas as nações. Ele nunca tinha ouvido coisa igual. Não havia microfones, não havia palmas, só a melodia pura, como se saísse do coração de cada um. Depois, o ancião leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé como um grão de mostarda pequena, mas capaz de mover montanhas. Rafael ouvia sem querer, mas as palavras entravam. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Era uma senhora magra, de mãos calejadas. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glórias a Deus. Há 3 meses meu neto estava com uma infecção nos rins, os médicos disseram que ia precisar de cirurgia. Mas nós oramos e na próxima consulta os exames estavam normais. Não foi médico, foi Jesus. Outros amém ecoaram pela sala. Rafael sentiu algo estranho no peito, como uma pontada de esperança. Depois da pregação, veio o momento das orações. O ancião pediu que quem tivesse um pedido se ajoelhasse. Rafael hesitou, mas sua mãe puxou-o pelo braço, sussurrando: vem, meu filho. Não custa nada. Ele se ajoelhou entre estranhos, sentindo o chão frio sob seus joelhos. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, mãos de trabalhadores, mãos de donas de casa, mãos que conheciam o peso da vida. O ancião orou: Senhor, este menino precisa de ti. Tu que criaste os sentidos, que fizeste o nariz para cheirar as flores e o pão, toca nele. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Rafael fechou os olhos. Não sentiu nada no primeiro segundo, nem no segundo. Mas então, como um sopro, veio um cheiro. Fraco, quase imperceptível, mas real, o aroma de madeira polida dos bancos. Seu coração disparou. Ele abriu os olhos, assustado, e aspirou fundo. O cheiro do sabonete barato que a irmã ao lado usava. O café que alguém tinha tomado antes do culto. E então, como uma onda, o perfume do pão que sua mãe tinha assado naquela manhã. Não mais podre, não mais químico, mas quente, doce e real. Ele começou a chorar. Não foi um choro alto, mas silencioso, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe o abraçou, tremendo. Meu Deus, ela repetia. O ancião sorriu e disse apenas: glória a Deus.
Os irmãos ao redor cantaram outro hino, agora com mais força, como se o próprio ar estivesse vibrando de alegria. Nas semanas seguintes, Rafael voltou à igreja com sua família. Desta vez não por obrigação, mas por escolha. Ele foi batizado nas águas, mergulhando na pia batismal enquanto os irmãos cantavam Lava-me, Senhor, e ficarei mais branco que a neve. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu o gosto simples da hóstia e do suco de uva como nunca antes, não como algo comum, mas como um lembrete de que Deus estava ali no cotidiano, no pão, no vinho, na cura. Um dia, o médico que o acompanhava, depois de novos exames, balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação científica. Sua parosmia desapareceu. O pai de Rafael sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se milagre. Hoje, Rafael tem 18 anos e serve na igreja como diácono jovem. Ele ajuda a organizar os cultos, a limpar a sala de reuniões, a visitar os doentes. Sempre que alguém novo chega com um olhar desconfiado, ele se aproxima e conta sua história. Não com orgulho, mas com humildade, porque sabe que não foi por seu próprio mérito, mas pela graça de Deus. Muitas pessoas procuram milagres em lugares cheios de barulho, de luzes, de promessas fáceis, ele costuma dizer. Mas eu aprendi que Deus não precisa de nada disso. Ele age onde há um coração sincero, uma oração fervorosa e uma igreja que não busca glória, mas só a Ele. A congregação cristã me ensinou que a fé não é sobre o que a gente vê ou sente no momento. É sobre confiar, mesmo quando tudo parece sem cheiro, sem gosto, sem esperança. Porque no fim, Deus sempre deixa seu perfume. E assim, toda vez que Rafael entra na sala de culto, respira fundo e sorri. Porque para ele, até o ar ali cheira milagre. Rafael nunca esqueceu o dia em que entrou pela primeira vez na Universal. Não foi por acaso. Ele tinha ouvido falarem da igreja, mas como muitos, achava que era só mais um lugar onde as pessoas iam pedir coisas e saíam frustradas. Até que um dia, depois de mais uma noite sem dormir, com as contas se acumulando e a saúde da mãe piorando, ele não teve para onde correr. Se Deus existe, que me mostre agora, pensou, enquanto entrava pela porta com as mãos tremendo. Dentro do templo não havia holofotes nem música alta. Só vozes unidas em oração, um pastor falando com autoridade, mas também com um carinho que Rafael não estava acostumado a ver. Ele se sentou no fundo, de cabeça baixa, envergonhado até de estar ali. Mas quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. Não era emoção passageira. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro há anos. Naquele mesmo culto, ele foi convidado a ir à frente para receber uma oração. Rafael hesitou. Eu nem sei orar direito, pensou. Mas quando colocou o joelho no chão e sentiu a mão do pastor em sua cabeça, as palavras saíram sozinhas. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor é real, me ajuda. Não houve relâmpagos, nem voz do céu. Só uma paz tão profunda que ele sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em meses. Nos dias seguintes, as coisas não mudaram de repente. A mãe ainda estava doente, as contas continuavam lá. Mas Rafael começou a notar pequenas coisas. Um vizinho que apareceu com uma cesta de alimentos, um desconto inesperado numa conta atrasada, a mãe acordando um dia com mais disposição. Coincidência? Ele se perguntava. Até que numa quarta-feira à noite, durante a corrente de oração, o pastor falou exatamente sobre a situação dele, sem que Rafael tivesse contado a ninguém. Deus está te vendo, meu irmão. Ele não te abandonou, disse o pastor, olhando direto para ele. Foi quando Rafael entendeu. O milagre não era só o que ele via, mas o que Deus já estava fazendo no invisível. Ele começou a frequentar as reuniões, a participar dos jejuns, a ler a Bíblia mesmo sem entender tudo. E aos poucos, as mudanças vieram. A mãe melhorou, ele conseguiu um emprego melhor, e o que antes era desespero virou gratidão. Hoje, Rafael não é mais aquele homem que entrava na igreja com medo de ser julgado. Ele é um dos primeiros a chegar, a ajudar, a testemunhar. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa grande, tipo andar sobre as águas, ele diz, sorrindo. Mas para mim, milagre foi Deus me mostrar que ele estava ali o tempo todo, mesmo quando eu não via. E a Universal foi o lugar onde ele me encontrou. Toda vez que alguém novo chega com dúvidas, Rafael se aproxima e conta sua história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade de quem viveu. Porque ele sabe, onde há um coração quebrantado e uma igreja que ora de verdade, Deus não fica em silêncio. Ele age. E o cheiro de milagre? Rafael garante, é inconfundível. Rafael não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, ele notou uma mulher sentada nos últimos bancos, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela apertava um papel amassado entre as mãos, como se fosse a única coisa que a segurava.
Era Ana, uma mãe desesperada. Irmão, a senhora está bem? Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela com calma. Ana balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu filho sumiu faz 3 dias. A polícia não acha mais, dizem que é só mais um caso. Mas eu sei que ele está vivo. Só não sei onde. O coração de Rafael apertou. Ele conhecia aquela dor, aquele vazio que parece engolir por dentro. Mas desta vez não era ele quem estava afundando. Era uma irmã em Cristo que precisava de uma mão estendida. Vem comigo, ele disse, levantando com firmeza. Aqui a gente não desiste de ninguém. Levou Ana até a frente do altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Sem perder tempo, eles impuseram as mãos sobre ela e começaram a clamar. Não foram palavras ensaiadas, mas um grito de fé que abalou até as paredes do templo. Senhor, onde ele está? Mostra o caminho. Enquanto oravam, Rafael sentiu algo estranho no peito, como um fogo queimando por dentro. Era a mesma sensação que teve quando Deus o libertou das drogas. Uma certeza inexplicável. Ele está perto da estação de trem da Lapa, Rafael falou de repente, tão convictamente que até Ana se assustou. Como você sabe? Não sei. Só sei que é verdade. Ana não hesitou. Pegou papel amassado, uma foto do filho, e saiu correndo acompanhada por 2 obreiros. Rafael ficou ali de joelhos, pedindo a Deus que confirmasse aquela palavra. 2 horas depois, o telefone do pastor tocou. Era Ana chorando, mas agora de alívio. Ele tá aqui. Tava dormindo num abrigo perto da estação, sujo, com fome, mas vivo. Os obreiros já estão trazendo ele pra cá. O templo explodiu em louvor. Gente que nem conhecia Ana chorava junto, agradecendo. Quando o menino entrou magro e confuso, mas abraçado pela mãe, Rafael sentiu os olhos ardendo. Mais um milagre. Mais uma vida que Deus não deixou se perder. Naquela noite, enquanto ajudava a servir a ceia para os necessitados, Rafael olhou para Ana e seu filho, agora sentados juntos, e pensou: é isso. A igreja não é só um lugar. É um hospital de almas, onde Deus opera o impossível. E ele sabia que ainda havia muito mais por vir, porque onde há fé, até o desespero vira testemunho. E o Deus que o resgatou das trevas era o mesmo que naquele dia devolveu um filho para sua mãe. Isso aqui não para, Rafael murmurou sorrindo, enquanto enxugava uma lágrima. E eu não vou parar também. Na semana seguinte, Rafael chegou mais cedo ao templo, com um fogo no peito que não deixava ele parar quieto. Enquanto arrumava as cadeiras para o culto, ouviu um barulho vindo do corredor dos fundos. Era um choro abafado, daqueles que a pessoa tenta esconder, mas que rasga a alma de quem ouve. Ele seguiu o som e encontrou uma moça encostada na parede, com as mãos tremendo e o rosto molhado. Vestia uma blusa surrada e carregava uma bolsa de supermercado cheia de coisas amassadas, provavelmente tudo o que tinha no mundo. Você tá bem, irmã? Rafael perguntou baixinho, como quem não quer assustar um passarinho ferido. Ela levantou os olhos, vermelhos de tanto chorar, e balançou a cabeça. Não tô não, irmão. Tô com medo. Meu marido me botou pra fora de casa ontem com minhas 2 crianças. A gente dormiu na rua. Eu não sei mais o que fazer. Rafael sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquele desespero. Lembrava das noites em que pensou que ninguém no mundo ligava se ele vivesse ou morresse. Mas agora sabia que mentira do inimigo era essa. Então você veio no lugar certo. Ele disse firme. Deus não abandona ninguém. Vamos entrar, você vai contar tudo pro pastor, e a gente vai ver o que o Senhor vai fazer. Confia? A moça, que se chamava Marisa, hesitou, mas acabou seguindo. Enquanto caminhavam pelo corredor, Rafael orava em silêncio. Senhor, mais uma alma precisando de ti. Mostra teu poder de novo. No culto daquela noite, depois de Marisa derramar sua dor no altar, o pastor fez uma oração poderosa. Não era só por um lugar para dormir ou um prato de comida, era por restauração. Por um milagre que só Deus poderia fazer. E Deus ouviu. 3 dias depois, Marisa voltou ao templo com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Na mão seguria um papel amassado, mas com um carimbo oficial. O irmão Rafael não vai acreditar. Ela disse, ofegante, mostrando o documento. Um advogado da igreja me ajudou. Meu marido assinou a guarda das crianças para mim. E ainda consegui um aluguel social pela prefeitura. E olha só, ela abriu a bolsa e tirou 2 cestas básicas. Uma irmã da congregação arrumou isso pra gente. Deus é tão bom. Rafael sorriu, mas não se surpreendeu. Ele já tinha visto aquele filme antes. Deus gostava de virar a mesa do inimigo bem na hora que tudo parecia perdido. Isso aqui é só o começo, Marisa, ele disse. Deus não só tira a gente do buraco, como ensina a gente a voar. E era verdade. Porque enquanto eles falavam, do outro lado do templo,
Um homem de terno surrado entrava pela primeira vez, com as mãos nos bolsos e o olhar vazio. Ele tinha acabado de perder o emprego, a mulher tinha ido embora, e ele não via mais sentido em nada. Até que ouviu o som dos tamborines e das vozes cantando. Deus é fiel, ele não falha, na hora certa ele vai agir. Algo dentro dele estremeceu. Rafael, que já estava de olho, se aproximou com um sorriso. Primeira vez aqui, irmão? O homem assentiu, envergonhado. Tava passando na rua e não sei. Parece que alguma coisa me puxou pra cá. Rafael conhecia bem aquele alguma coisa. Era o Espírito Santo, chamando mais um filho pródigo pra casa. Então entra, irmão. Você não veio por acaso. Deus tem um milagre com o seu nome. E assim, como um rio que não para de correr, a obra continuava. Porque na Universal não tinha caso perdido. Tinha só almas que ainda não tinham encontrado o caminho de volta. E Rafael, que já fora uma delas, agora era parte da ponte que Deus usava para trazer os seus de volta. Isso aqui não é religião, não, ele pensou, enquanto ajudava o novo irmão a se sentar. Isso aqui é guerra espiritual. E a gente tá do lado que já ganhou. O homem, que se chamava Carlos, sentou-se no banco ainda com aquele ar de quem não acreditava que estava ali. As mãos grossas, marcadas pelo trabalho duro, tremiam levemente. Ele olhava ao redor como se esperasse que alguém o julgasse, que alguém dissesse: "Você não pertence aqui." Mas não. Os irmãos ao seu lado só sorriam, alguns até lhe davam um tapinha amigável no ombro, como se já o conhecessem há anos. Enquanto o coro começava a entoar "Deus é fiel, ele não falha", Carlos sentiu algo estranho no peito. Não era dor, não era medo. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração e dissesse: "Chega de fugir." Ele baixou a cabeça e as lágrimas, que há anos não caíam, começaram a molhar suas mãos. Rafael, que não tirava os olhos dele, sentiu no espírito que aquela era a hora. Aproximou-se e colocou a mão no ombro do homem. "Irmão, hoje é o seu dia. Deus não te trouxe aqui para você sair do mesmo jeito. Tem uma batalha sendo travada por você agora, e Jesus já venceu. Você só precisa entregar." Carlos engoliu em seco. Ele queria falar, queria gritar, mas as palavras não saíam. Então só balançou a cabeça, concordando. Foi o suficiente. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a autoridade do nome de Jesus, Carlos sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Não importa o que você fez, não importa onde você foi. O sangue de Jesus apaga tudo. Hoje é o dia da sua liberdade. E então, como se algo dentro dele se rompesse, Carlos se levantou. Não sabia o que estava fazendo, só sabia que não podia mais ficar parado. Com as pernas trêmulas, caminhou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço firme. "Meu filho, o que você precisa de Deus hoje?" Carlos tentou falar, mas a voz falhou. Então, com as mãos ainda trêmulas, apontou para o próprio peito. Eu tô quebrado, pastor. Não aguento mais. As drogas, as dívidas, a minha família. Eu perdi tudo. Não tenho mais para onde ir." O pastor não hesitou. Colocou a mão na testa dele e começou a orar com uma autoridade que Carlos nunca tinha visto. "Espírito de morte, espíritos de vício, de derrota, de vergonha, eu te ordeno em nome de Jesus, solta este homem agora. Ele não é seu. Ele é filho de Deus." Carlos sentiu como se algo saísse dele com força. Um calor estranho percorreu seu corpo, seguido por um alívio tão grande que ele caiu de joelhos. As lágrimas agora jorravam sem controle, mas não eram mais de dor, eram de algo que ele não conseguia explicar. Quando se levantou, minutos depois, era como se tivesse tirado um casaco pesado que carregava há anos. O pastor olhou nos seus olhos e disse: "Agora você é novo. O velho Carlos morreu hoje. Deus te deu uma segunda chance." E Deus não só deu a chance como provou. Na mesma semana, Carlos encontrou um emprego, algo que ele procurava há meses sem sucesso. Sua ex-mulher, que já havia desistido dele, atendeu seu telefonema e, surpresa com a voz firme e diferente do homem que amara, aceitou encontrá-lo. Não foi fácil, não foi rápido, mas a restauração começou. Um ano depois, Carlos estava batizado, casado novamente e às quartas-feiras, era ele quem ficava na porta da Universal, com o mesmo sorriso que Rafael lhe dera no primeiro dia, convidando outros que passavam com aquele mesmo olhar perdido. "Primeira vez aqui, irmão?" E quando eles assentiam, envergonhados, Carlos sorria porque sabia muito bem o que era aquilo que os tinha puxado para dentro. "Então entra. Você não veio por acaso. Deus tem um milagre com o seu nome. O milagre completo." A vida de Carlos era agora um testemunho vivo de que Deus não desiste de ninguém. Sua família, antes fragmentada, se reunirá não por força do destino, mas pela graça que transformará seu coração. Sua filha, que por anos ouvirá promessas vazias, agora corria para seus braços aos domingos,
orgulhosa do pai que encontrara em Deus uma razão para ser melhor. A empresa onde trabalhava o promoveu não apenas pelo esforço, mas pela mudança visível em seu caráter, a mesma que fazia seus colegas perguntarem: "O que aconteceu com você?" E Carlos, com os olhos brilhando, respondia: "Deus me encontrou onde eu estava, não onde eu deveria estar." Naquela quarta-feira chuvosa, um homem parou em frente à igreja, as mãos trêmulas, o olhar vazio. Vestia um terno puído, como se tentasse esconder a derrota sob uma máscara de dignidade. Carlos reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que o levará ali um ano antes. "Primeira vez aqui, irmão?" O homem assentiu envergonhado, as lágrimas misturando-se à chuva. "Então entra", disse Carlos, colocando a mão em seu ombro. "Você não veio por acaso. Deus tem um milagre com o seu nome." E enquanto o desconhecido cruzava a porta, Carlos fechou os olhos por um instante, grato. Porque ali, naqueles degraus que já pisara com medo, ele entenderá a maior verdade. Milagres não são apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando nos deixamos quebrar e reconstruir. Lição de vida. A redenção não exige que sejamos perfeitos, mas que sejamos disponíveis. Carlos não mudou porque merecia, mudou porque, no fundo do poço, estendeu a mão e deixou Deus puxá-lo para a luz. E assim como Rafael um dia lhe ofereceu esperança, ele agora era a prova de que ninguém está tão perdido que não possa se tornar um farol para outros. Porque no final, o maior milagre não foi o emprego, o casamento ou a família restaurada. Foi descobrir que mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda acredita em você. E isso muda tudo.